Aí o nosso repórter Fabrício Batalhin foi atrás das panelinhas, né? Escolas, empresas, né? Prédios, né? Todo lugar tem mesmo. Grupinhos fechados, né? E ele foi nos 2 lugares, numa escola primeiro, de 2º grau em São Paulo, e numa empresa onde ele falou com os profissionais, né? E não importa onde seja a panelinha, não tem idade esse negócio de panelinha. Você quer ver? Rodou. Ah, é? Volte um pouco no tempo. Tá bom, bastante no tempo, vai. 6, 7 anos de idade. Naquela época, você já escolhia os melhores amigos, não? Quem eram? A gente resolveu fazer exatamente essa pergunta numa escola de São Paulo. É a Carolina, a Valentina, a Rafaela, a Bianca, a Clara e a Sara. Do seu lado. Ah, e a Lina. Nessa fase, todo mundo tem vários melhores amigos. Pedro, Luca, Otávio, Arthur Melo e Arthur Couto. Ô, Luiz Otávio, tem mais garoto na sua sala. Arthur Gomes. Mas os outros você não acha que são melhores amigos? Não. Mas eu também brinco. Também brinca. Às vezes, muitas poucas vezes. Quer dizer, você sabe direitinho também quem são os amigos dele, é isso? Porque eu sou da classe dele. E vocês são da mesma turminha? Vocês brincam juntos? Não. Não. Aí a gente cresce, vira adolescente e deixa de chamar todo mundo de melhor amigo. Passa a ser turma, galera. Sempre tem um grupinho mais fechado, aquele grupinho que eu quero contar as minhas coisas mesmo, ou o grupinho que eu faço atividade em grupo aqui no colégio, ou o grupinho que eu levo pra minha casa. Tem um grupinho mais seleto, assim. Significa não chamar algumas pessoas para sair, excluir elas da festa que você vai, do churrasco que você vai. Mais tarde, já adultos, não é que o hábito de se fechar em grupos continua? É um trio, né? Já tem um trio famoso aí, conhecido, a gente tudo bonitinha, delicadinha, chama de trio ternura. A essa prática que nos acompanha desde pequenininhos, dá-se popularmente o nome de panelinha. A panelinha, ela é um fenômeno natural do ser humano. Nós somos seres sociais, então é natural que a gente queira estar junto com as pessoas e é natural que a gente queira estar com pessoas que gostam da gente. Então, no convívio social, não tem problema nenhum. A panelinha só pode dar problema, por exemplo, quando você é representante de uma instituição. Então, aí você passa a exercer um papel, você tem um cargo e você responde por esse cargo. Aí o problema acontece quando você começa a priorizar uma demanda porque é seu amigo em detrimento da necessidade da organização. Agora o papo ficou sério. Panelinha no trabalho. Vai dizer que no seu não tem? Nessa empresa com mais de 300 funcionários é fato. Todo departamento tem a sua. Henrique, rapaz, me disseram ali, me contaram que você é um paneleiro aqui do pedaço. Isso procede ou não? Olha, eu sou um deles, um de muitos aqui, um de muitos. Aqui? Daqui do departamento? Daqui do departamento. Vamos levantar ali junto a sua panela, pra eu ver. Vamos ver quem faz parte dela. É a rapaziada do Society, quase 2 times completos. Tem panela na hora de formar o time? Isso sempre tem, né? Não É tem mesmo? jeito. Então divide essa panela, quem que sempre tá junto e quem que às vezes fica sobrando? Nós 5 aqui, pode ser, e os 4. E aí só falta um goleiro ali. Viu? Ninguém esconde a existência da máfia organizada. O futebol de sábado acaba sendo mais um clube do bolinha, né? Então a gente encontra cedo no sábado, joga bola e depois a gente normalmente faz churrasco, alguma coisa assim. Agora as meninas nunca participam, elas precisam interagir mais, né? Xiii, olha a bronca. Mas parece que elas preferem interagir entre elas também. Lembra do trio Ternura? Panela mais do que declarada. E quer saber a origem? Tem uma coisa que a gente tem em comum, que uniu a gente. Nos fortaleceu. Que nos fortaleceu. As 3. As 3. E é o quê? Que é a solteirice. Isso já faz 1 ano. Hoje, as 3 não se desgrudam, aqui e fora do trabalho. Sexta-feira à noite, uma manda mensagem para outra. E aí, gente, qual a programação? O desafio é saber até que ponto a panelinha é saudável. Quando você sente que está se isolando demais do resto, que só interage com o seu grupo, é hora de repensar. A psicóloga especialista em gestão de pessoas fala o que fazer para mudar. Sai
uma vez, 2 vezes, toda semana, 1 ou 2 vezes, com pessoas diferentes. Convida outras pessoas de outro departamento para tomar um cafezinho, ou então sai para almoçar, ou então vai para o happy hour, começa a participar de happy hours de outras redes sociais. Voltando para a escola, onde tudo começa, em casos extremos, as panelinhas podem resultar em bullying. Nós temos aqui na escola um trabalho que é formar grupos de 2 em 2 anos, normalmente. E isso acaba aproximando, eu sempre brinco, que é separar para aproximar. Passado 2 anos, eles podem novamente formar um outro grupo. Só que esse cresceu, ampliou seus laços de amizade, esse outro também, e lá na frente essa relação ela cresce e somos todos amigos. Eles acreditam que isso é importante para a formação da personalidade das crianças, que vão crescer acostumadas a conviver com mais gente na adolescência, depois no trabalho. As meninas do trio Ternura, por exemplo, dizem que sabem separar as coisas. A Laís é chefe da Paula e garante que a panela não vale para questões profissionais. Então, para encerrar, rapaziada, dá uma passeada aqui, vai. Solteiras, as 3. Então, ó, eu quero que vocês digam para eles o que precisa para entrar nessa panela aqui, gente. Homem de bom coração. Que trate a gente bem, que dê carinho, atenção, dedicado, inteligente, E com um pouco de atitude também, tá faltando um pouco de atitude nos homens, né? Fica a dica. Como resolver os problemas das panelinhas? Panela! Seja elas onde forem. É bom ou não é ter panelinha, né? Aí, como a gente sempre procura alguém que pode nos ajudar, nós trouxemos aqui a psicóloga que falou tão bem na matéria, que é a minha amiga, peraí, Meire Camia. Oi, Meire. Que prazer. Muito bem-vinda, viu? Olha, tem uma característica, muito obrigada, tem uma característica de pessoal da Meire que eu queria ressaltar antes dela entrar aqui, porque ela é mágica também. Quer dizer, além de psicóloga, ela vem de uma família de mágicos, de acrobatas. Malabarista. Começou a profissão diferente. Começou a vida assim, né? Isso. E depois optou por fazer mágicas na psicologia de trabalho, psicologia de convivência. Isso. Vamos entrar, Meire, por favor. Obrigada. Eu soube, inclusive, que tem uma mágica que você vai fazer pra gente. Ah, Pode é verdade. explicar Tem que ter, né? essa história de panelinha, por favor. Eu vou dar um cafezinho pra Meire. Né? Vou saber que mágica é essa, se eu não vou sumir aqui, né? Para falar aí se as panelinhas prejudicam ou ajudam as pessoas, adultos, crianças, enfim, né? Como é que faz para resolver esses problemas, inclusive, que as mães colocaram tão bem, tá? É só um intervalinho, já volto. Até já. Quer café? Bom, eu trouxe aqui hoje para falar com a gente a psicóloga Meire Camia, que eu tava, inclusive, muito bonita. Deixa eu botá-la de pé de novo. Chiquetosésima. Vamos fazer um pouco de fashion aqui. Verdade. Olha, psicóloga. Olha, top model. Tá chique, tá chique. Ó, fala aí, nós Sapato estamos bem. Você combinando também, tudo. olha. De perto, linda, gente, Meire. ela é melhor ainda. Faz Nossa. parte desse negócio de relações do trabalho, essa apresentação, né? Você sabe que as pessoas que se apresentam bem, elas têm mais chances, né? Então, eu acho que a aparência é importante. Por exemplo, você tem 2 funcionários. Os 2 têm a mesma competência. Só que um é mais bonito, outro é mais feio. Infelizmente, as coisas ainda funcionam Olha aí, dessa ó, forma. Nós mancada. somos julgados pela nossa aparência. Então, bonito e feio tem a ver? Tem a ver. As pessoas escolhem o bonito ainda. Não acredito. As pesquisas indicam que ainda é assim. Tem pesquisa Tem que preconceito, prova tem. isso. Mas então você tem que se fazer bonita, porque eu acho que a beleza também depende muito de Exato, você, porque né? quando você está dentro de um cargo, dentro de uma empresa, você é representante
grande daquela empresa. Então, a forma como você se veste, a forma como você conversa, a forma como você se porta é importante, porque se você estiver bem alinhado, então você tem uma chance maior de sucesso dentro daquela empresa. E dentro da panelinha também, essa história faz diferença? Mas Faz. é bom ou não é? Vamos começar por aí. É bom ou não é a panelinha? Não existe certo ou errado. Existe a parte boa e ruim de tudo que é exagerado. Por exemplo, é legal a panelinha, a parte boa da panela é que você traz proximidade. Então você consegue conhecer mais a pessoa, você consegue olhar no olho, você consegue conhecer um pouco mais do outro e se mostrar também um pouco mais. Agora, o problema é quando se fecha naquilo. Então, quando a gente se fecha, a gente já se conheceu, não tem mais nada de novo acontecendo aqui e você não se abre para a vida, para outras coisas, para outras relações. Então, a tua vida vai se empobrecendo. Nós vamos ficando com a vida pobre, né? Sendo que a nossa vida, ela é rica quando você tem experiências, porque a sabedoria, ela só vem com a experiência. Então, existe uma diferença entre informação, que é o que a gente vê às vezes no noticiário, que passa rápido e a gente esquece. O conhecimento, que é quando você vai para um curso e você conhece um pouquinho mais, mas ainda é intelectual. Agora, a sabedoria é quando a gente vivencia a experiência. Então, é essa riqueza que nós temos que tirar das relações e das situações que acontecem na nossa vida, que nem sempre são negativas, Agora, apesar da gente achar que é, né? Quando a gente fala de criança, e a gente deu aí um exemplo, as crianças não têm ainda a possibilidade, elas estão adquirindo experiências, né? E aí as mães já têm experiência, né? E aí, como é que faz para integrar, né, melhor os grupos? Quer dizer, fazer aquela filha ou aquele filho que está mais excluído das panelinhas da vida, porque não é só da escola, né? Concordo. Do prédio, porque eu morro de pena de criança que muda para prédio novo ou morre de medo de ir para a escola nova, porque ela não tem características pessoais como a sua, por exemplo, né? Que é dada, é sorridente. Mas eu não era assim não, viu, Ana? Que entra fácil, né, nas panelinhas, né? E aí fica isolada e vai aprender a duras penas ao longo da vida. Mas você sabe que relações humanas é uma habilidade social, a gente aprende. Eu não nasci assim. Eu era muito tímida. Tão tímida que eu passava mal fisicamente, apesar de trabalhar no palco desde pequenininha, que meus pais eram mágicos, levava a gente para fazer os shows. Eu morria de vergonha, então eu entrava no palco e não olhava para as pessoas, eu morria de medo do julgamento das pessoas. E eu só fui melhorar na adolescência. Foi quando eu falei, não quero mais ser desse jeito, eu não aguentava mais passar mal de tanta timidez e resolvi mudar. Quando você resolve mudar, você começa a observar outras pessoas, então você imita o comportamento, né? Mas voltando agora no caso das mães e das crianças, eu estava vendo lá o VT, as mães falando que elas tomam a briga, né? Elas pegam a parte da criança, que é o filho dela, e começam a disputar quem está certo. Esse é o grande problema das relações, e a gente querer estar certo sempre. Isso parte do egocentrismo. O egocentrismo é aquela coisa que tudo é para você. Você quer tirar vantagem, você quer ter mais poder, você quer ser o melhor o tempo todo. Isso cansa. E também traz a competição, porque você está sempre se comparando a outra pessoa. Também traz a inveja, porque você sempre fica olhando o que você não tem e também te afasta do autoconhecimento. Aí a nossa tendência para que a nossa sociedade fique boa é a gente trabalhar o altruísmo. Ou seja, esse amor se desenvolver, sair de você e ir em direção a outra pessoa. Falar é lindo. Isso, é difícil fazer. Por isso, assim, para educar uma boa criança, os pais precisam se educar. Eles precisam olhar as outras crianças não como o filho do outro, mas como parte de mim. É distribuir o amor que eu tenho para o meu filho para outras pessoas. Por que eu tenho que educar bem só o meu filho? Por que eu tenho que querer bem só o meu filho? O amor é algo infinito, que a gente pode doar para outras pessoas. Então, funciona mais ou menos assim. Quando a criança é pequenininha, ela não tem amor ainda. Ela precisa do amor da mãe. A mãe vai lá, olha no olhinho, cuida dela. Até que chegam uns 5, 7 anos, que ela começa a se socializar, ela começa a desenvolver o amor próprio, a autoestima. Ela começa a perceber que ela tem coisas boas e que ela pode entregar isso para o mundo. Mais para frente, quando nós somos pais e mães, a gente começa a perceber que o nosso amor pode ser dado e que a gente pode fazer outra pessoa feliz.
E quando a gente descobre que a nossa felicidade é muito maior do que só receber, mas também está no dar, a gente descobre uma das coisas mais importantes da nossa vida. A gente começa a perceber que nós somos capazes de transformar o mundo à nossa volta. Então nós deixamos então de ser vítimas da nossa vida e acabamos fazendo uma transformação no nosso ambiente familiar, na empresa, na igreja, seja lá em qualquer lugar. Não percebe isso. Não percebe, porque está a percepção dela está com o crivo do egocentrismo. Mas estando na panelinha não está mais protegido? Claro que está, porque na panelinha todo mundo fala amém para que você fala, né? O que você faz, então eles te aceitam. E é fácil você lidar em lugares, ficar bem, com pessoas que falam que tá tudo bem, tá tudo bem, que você é linda, que você é maravilhosa, que você não tem defeito, né? Agora, difícil é você entrar num lugar onde você não é tão bem querido, ou que você, as competências que você tem às vezes não são suficientes, os ambientes são diferentes, e você acabar, aprender a lidar com vários tipos de pessoas é importante, porque isso vai te dar um sucesso na tua vida, não só na vida profissional, mas também na tua vida pessoal. Porque a capacidade que nós temos de negociar com pessoas diferentes, eu preciso me colocar no lugar da outra pessoa, entender como ela pensa, para eu flexibilizar. Enquanto você não fizer isso, você não vai, inclusive, conseguir interagir, né? Exato. Eu sei que você dá palestras em empresas, né, para tentar promover, né, essa coisa de um bem-estar no trabalho maior e desenvolvimento profissional, né? Exato. Eu sei que você usa alguns truques que me falaram. Conta aí. Eu quero mostrar para você, falando de uma forma um pouquinho diferente. O que nós precisamos, Ana, é desenvolver algumas características de uma corda. Você fala, nossa, o que tem a ver a corda com aquilo que a gente está falando aqui agora? Na verdade, uma corda precisa ser firme e assim nós também precisamos ser os nossos propósitos, né? A gente também precisa ter valores bem sedimentados que eu vou representar aqui com um nó no meio da minha corda. Esse nozinho vai formar, então, o meu ciclo do desenvolvimento. Entretanto, nós temos vários obstáculos, desafios que a gente precisa enfrentar. Um deles é a arrogância. A arrogância, ela vem do orgulho exacerbado, quando a gente acha que nós somos perfeitos e que quem tem que mudar são as outras pessoas porque é o outro que está errado. Quando a gente cai nessa armadilha, a gente se fecha para o aprendizado. Não tem a humildade, né? Não reconhece que pode aprender mais coisas e isso funciona como uma tesourinha bem afiada que corta o nosso ciclo de desenvolvimento. E aí, a nossa energia vai ficando dividida. Ao invés de a gente trabalhar para o nosso desenvolvimento, a gente vai empacando na vida, né? E aí, nós ficamos com uma sensação de que nós estamos assim, meio que girando em círculos, né? Sabe aquela sensação que você corre na vida e enfrenta sempre os mesmíssimos problemas e aí dá a impressão que você está girando em círculos. E isso aqui é o que a gente não quer. O que nós queremos? Queremos ser pessoas firmes, flexíveis, né? Com os nossos valores bem sedimentados aqui, estou representando aqui com esse nozinho. E temos outros obstáculos. Outro dele é a motivação, a falta de motivação. Quando nós perdemos o sentido do nosso trabalho, quando não conhecemos a nossa missão de vida, a gente perde a motivação, é a razão de viver. Isso também traz uma tristeza. A tristeza passa para a angústia, assim ela quebra novamente o nosso ciclo de desenvolvimento. Mas temos outros desafios que eu vou representar aqui com um nozinho no meio da nossa corda. Como é que a gente faz então para solucionar todos os problemas que a vida vai nos trazer? Eu sugiro que a gente trabalhe o amor, essa energia que é base da criatividade, base da motivação e base da felicidade. Com isso, a gente consegue superar os problemas de uma forma bastante criativa e voltamos ao nosso desenvolvimento. Gente, presta essa corda. Que legal! A moça realmente, ela faz um milagre com as cordinhas. Um nó, né? Quer dizer, ela usa a magia e a mágica, né, para poder desenvolver um texto muito coerente, né, com relação ao desenvolvimento. Fazer um link porque é lúdico. A mágica, ela ajuda muito a gente introjetar o conhecimento, porque você trabalha com os dois lados do hemisfério cerebral, o esquerdo, que processa a informação, e o direito, que é lúdico. Quando você lembra, você associa a imagem com a informação, aí ela fica realmente mais forte na memória. Agora, a parte boa também da gente sair da panela, Ana,
é que a gente pode mostrar o nosso potencial. E quando eu falo isso, por exemplo, eu estou falando das pessoas que são tímidas, que crescem com a timidez e depois elas vão para o mercado de trabalho, têm uma dificuldade imensa para dar uma sugestão, para ter uma ação de iniciativa, para ser proativo. Então ela tem boas ideias, mas na hora de falar ela fala, vou falar, não consigo. Vou falar, não vou falar. Ai, meu Deus, o que as pessoas vão pensar? Vão achar que eu sou burro, vão achar que eu não sei o quê, vão achar que minha ideia não é a melhor, entendeu? Quando você tolhe a tua criatividade, aquilo que você tem de bom, você está se escondendo e sabotando o teu sucesso. Eu vou tentar mostrar isso também de uma outra forma. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre marketing pessoal, que é a tua imagem. É como as pessoas... Faz parte em qualquer momento da vida. Isso. Né? Em qualquer idade. Exato. Então, se eu pensar, pensa em 3 marcas de refrigerantes, então a gente já tem mais ou menos na cabeça. Quem é a pessoa mais competente do seu trabalho? Então, você tem que estar dentro das referências da cabeça das pessoas, porque elas vão te indicar. Você sabe que as recolocações no mercado de trabalho, de 70% a 80% das recolocações, são feitas por indicação. Então, a gente precisa ter, assim, uma rede social rica. Isso não significa fazer amizade por interesse. Tem que ser lembrado bem das habilidades que você tem no seu trabalho. Isso, tem que deixar uma marca positiva, É. né? E a marca é formada por valores, pelas ações que a gente faz, né? Então, aquela empresa, por exemplo, que não consegue vingar com a tua marca, ela simplesmente acaba desaparecendo. E nós, como profissionais, a mesma coisa. Se eu me esconder dentro da minha timidez, eu simplesmente posso ser um profissional que vai também desaparecer do mercado de trabalho. Muito legal, bicho. Onde é que você enfiou aquela garrafa, mulher? Era uma garrafa. Cadê a garrafa? É a melhor das magias que eu já vi aqui nesses últimos anos. Nossa! Muito bom. Então, qual é a sugestão que eu dou para essas pessoas que são extremamente tímidas? Então, vamos começar com as crianças, por exemplo. O que eu faço quando eu tenho um filho que tem muita dificuldade em se socializar? Bom, vamos pegar lá a criança, a gente precisa ajudar. A criança, ela é dependente totalmente do pai e da mãe. Então, se o pai e a mãe não fizer o trabalho deles, a criança vai ficar lá dentro do apartamento só jogando videogame, tá? Então, ela vai crescer sem habilidade social. Então, tem pai e mãe que às vezes tem preguiça de sair de casa para levar o filho para um clube, para levar num clubinho de futebol. Quer dizer, tem que tentar o pai e a mãe incentivar outros ambientes e incentivar um primeiro contato com essas novas crianças. A base também da nossa segurança na vida é a nossa autoestima. É o quanto eu conheço de mim mesmo, o quanto eu valorizo as coisas que eu tenho. Então, os pais ajudam as crianças a descobrirem isso nelas. Dizer assim, filho, como você faz bem esse desenho? Olha, como você nada bem. A criança vai descobrindo que ela tem coisas boas. Então, ela começa a ter menos vergonha, né, de mostrar aquilo que ela é, porque ela se aceita e se autorrespeita. Se a pessoa já é adulta, e ela ainda está na timidez, ela tem que perceber o seguinte. Normalmente o tímido, ele é muito crítico. Ele fica muito quietinho, só observando e fica assim, na cabecinha dele. Menina, olha a roupa daquela fulana. Menina, olha só o jeito que a outra fala. Aí ele fica julgando, né, as outras pessoas. Com isso, quando ele está numa situação em que ele está exposto, né, ele projeta o crítico dele na cabeça de cada pessoa e fica achando que está todo mundo olhando com a mesma crítica que ele está olhando. Isso. Então, às vezes, numa apresentação, a pessoa dá um branco. Por quê? Porque ela fica pensando assim, nossa, acho que ele está pensando que eu sou burro. Nossa, será que eu estou falando alguma bobagem? Então, ele vai projetando, desvia o foco deixa de ser realmente a apresentação e passa a ser a preocupação das pessoas. E é por isso que dá branco mesmo na apresentação. Primeira coisa, então, para o tímido é que ele rebaixe esse crítico para que ele permita que ele apareça. Tá? Que a essência dele venha à tona. Todo mundo tem uma coisa boa, acredita naquilo que você tem. Outra coisa que tem que melhorar é a autoestima. A autoestima tem como base autoconfiança e autorrespeito. Ana, você consegue confiar em alguém que fala uma coisa e faz outra? Não. Não dá, não dá. Nós somos iguais. Se eu falo uma coisa e faço outra, eu começo a definhar a minha autoconfiança. Por exemplo, vou fazer o regime e vou começar hoje. Começa lá. No dia. Passa 2 dias, já não lembra mais. Pronto. Então, quer dizer, eu mesma declarei, eu mesma não fiz. Vou caminhar. A pessoa vai lá, caminha 1 dia, 2 dias, no 3º dia a pessoa está rezando para chover, que é para ter uma desculpa para não ir mais.
Quer dizer, eu vou perdendo a confiança em mim mesma. Não é que ninguém está fazendo isso comigo. Eu mesmo estou me colocando numa situação autossabotadora, porque eu sei que eu declaro e não faço. Então eu estou corroendo a minha base, que é a minha autoestima. Eu olho para o espelho, não tenho respeito por mim mesma, eu não tenho confiança em mim mesma. Então, para que eu melhore a minha confiança no trabalho, eu preciso começar a fazer coisas simples, do tipo assim, estou em casa, tem aquela louça que eu odeio, que fique para o dia seguinte. Poxa, em vez de empurrar com a barriga, vai lá e lava naquele momento. Se você, por exemplo, tem muita timidez e precisa melhorar a comunicação, você percebe que você não cumprimenta os seus amigos no trabalho. Então, declara coisinhas assim, simples, metas simples. Vou cumprimentar meus colegas de trabalho. Sorrindo. Sorrindo. Sorriso é o melhor negócio. Não importa se as pessoas vão responder para você ou não, que a sua meta não é essa, a sua meta é falar, né? Vai lá e fala bom dia para todo mundo. E assim, pronto, você percebe que não morreu. Você não morreu fazendo aquilo, né? Mesmo que a pessoa não responda, não importa. A sua intenção foi dar o bom dia. Se ela quer receber ou não, outro problema é dela. Gente, como é que você consegue falar tanto tempo assim, que não tem nada a ver? Eu fico encantada, né, de ver. Eu vou fazer o seguinte, você está contratada para vir conversar comigo toda manhã para a gente jogar um banho de autoestima em todo mundo. Ana, gostou. Né? Porque isso você aprendeu de sobra. Ai, meu Deus. Eu queria muito te agradecer. Nós vamos pontuar algumas coisas e vamos, assim, pedir a sua colaboração de vez em quando. Nossa, eu agradeceria muito. Eu sou muito sua fã, você tem valores muito parecidos. Você é inesquecível. Ai, obrigada. Uma salva de palmas, por favor. Muito legal, Muito obrigada.